Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa conexão. Traçando a rota do profissional de sucesso. E o tema que nós trazemos hoje é um tema de altíssima relevância, porque fala de uma de nossas saúdes, no desenvolvimento do upgrade na nossa qualidade de vida, que é a nossa saúde profissional. Faço aquilo que gosto ou efetivamente o que me dá resultado positivo financeiro, o que me dá dinheiro? Muito profundo esse tema, não, Celine? Sim, e a gente tem, em determinado momento da nossa vida, ter que tomar uma decisão. Qual a profissão que eu vou seguir? Qual caminho eu vou escolher? E isso normalmente é feito na nossa adolescência. E é muito forte quando a gente para avaliar e perceber que é uma escolha feita, como a Celinha falou, no momento de adolescência, em que a gente está ainda sobre várias dúvidas existenciais, né? Onde a gente está num momento aí que a gente ainda não é adulto, mas também deixou de ser criança. E aí é o momento em que nós escolhemos algo, uma profissão, que nós vamos desenvolver normalmente o resto da nossa vida. É dito, inclusive, que para cada um foi dado um talento. Isso é uma das precursões, né? Isso é dos movimentos precursores lá das antigas escrituras, da questão do conhecimento do ser humano. Porém, quando a gente para pensar nisso, a gente identifica que em alguns momentos são muitos os talentos, não apenas um que é dado a cada um. Mas dentro dessa premissa de fazer aquilo que se gosta ou efetivamente o que traz um resultado financeiro, é importante que antes disso a gente analise alguns pontos, que são, por exemplo, a distância, o afastamento que existe entre proposta acadêmica, entre o que a academia efetivamente vai te entregar e mais, o que você vai realmente se deparar, o que você vai encontrar na sua frente quando for a campo para o mercado de trabalho. Porque a nossa realidade dentro das academias é bem diferente da nossa realidade fora. Quando você está numa faculdade, num curso técnico, aprendendo algo, você aprende a teoria. A parte prática, no dia a dia, é bem diferente. Exatamente. E aí, se a gente fizer uma continha rápida, vamos lá. A gente leva aí, 9 anos do nosso ensino fundamental. Suponhamos que nós tenhamos adentrado aí a esse mercado, a esse mundo com 6 anos de idade. Com 9 já são 15. E aí a gente vai pro ensino médio, que toma uma média aí de 4 anos. Então 15 são 19. É onde a gente vai então, né, 3 a 4 anos. E aí a gente vai então para essa escolha profissional, que é onde a gente entra no terceiro grau, que é onde a gente entra na universidade, nas academias, na faculdade. E aí a gente decide, a maioria dos cursos, 4 anos em sua graduação, depois mais residência, mais estágio, mais um movimento, enfim. Nós estamos falando aí de uma média de 25 anos para essa formação completa, mais um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação. E a gente conhece, inclusive, nós fazemos parte desse time de pessoas que não param de estudar, estão sempre aprofundando mais e mais, e tá tudo bem, desde que isso seja feito com prazer, com satisfação. Então eu te pergunto, qual foi a sua inspiração? Mas antes disso, deixe que nos apresente para você. Eu sou Sandra Santos, sou grafóloga, consultora empresarial e docente em inteligência emocional. Eu sou Cilinha Vieira, sou grafóloga, psicoterapeuta integrativa e também consultora empresarial. Nós somos sócios há bastante tempo e junto com esse movimento a gente caminha nessa direção de aperfeiçoar cada vez mais o nosso mercado de trabalho. E aí eu te pergunto, Celine, qual foi a sua inspiração? Qual foi a tua inspiração, por exemplo, para buscar a psicoterapia integrativa? Eu iniciei minha carreira na área de exatas e no finalzinho eu já percebi que não era a minha praia. Ainda bem que eu percebi logo no começo, né, da minha carreira. Antes de começar o mercado, entrar no mercado de trabalho, eu já tinha detectado que não era o que eu queria. E aí, logo, eu fui para a área de humanas. E trabalhar com pessoas, esse desafio de trabalhar com pessoas sempre para mim foi grandioso, muito enriquecedor. E
perceber o quanto aquilo me fazia crescer, me fazia evoluir, não somente como profissional, mas também como pessoa. Que legal. Imagina, então essa foi a história da busca profissional e do desenvolvimento profissional que a Cilinha fez para a vida dela. E você está satisfeita com esse movimento? Super satisfeita, gosto muito da área que eu atuo, saber que um pouquinho do que eu falar, em algum momento, que seja 1% do que eu falar, você que vai receber, que está escutando, vai conseguir se beneficiar com isso, para mim é super satisfatório. Legal. No meu caso, a inspiração veio a partir desse momento também. Cuidar de pessoas e trazer, como eu costumo brincar, na verdade a gente tem duas espécies de pagamento, né? A gente tem um que é a satisfação profissional, efetivamente, que nos dá esse resultado de missão cumprida, de levar ao outro melhor qualidade de vida, sabendo que toda vez que você orienta um pai, um professor, um tio, um tutor de alguma criança, você está ajudando a melhorar a qualidade de vida daquela criança e naturalmente ajudando o mundo a se transformar. Inclusive, como docentes em inteligência emocional, que é algo que a gente desenvolve, a gente percebe que a inteligência emocional é algo assim para a vida toda. Bem como o autoconhecimento passa por esse movimento sério de autocompreensão e, sobretudo, de autodesenvolvimento. Então, a minha inspiração foi também a partir desse momento saber que existiam técnicas que poderiam levar as pessoas a viverem cada vez melhor as suas histórias de vida e com isso elas poderiam naturalmente se desenvolver, se conhecer melhor e se desenvolver positivamente em seus processos. Mas nem para todo mundo é assim, né? Algumas pessoas usam, por exemplo, a família. Sim, muitas pessoas acabam seguindo a profissão da família. Eu, por exemplo, já estava seguindo as profissões dos meus irmãos, que são contadores. Então, em algum momento da sua vida, você começa a refletir: o que eu vou fazer? Qual área que eu vou seguir? E quando a dúvida vem, fica muito em evidência, você acaba pegando a profissão da sua família, ou do pai, ou da mãe, ou alguém muito próximo de você. Permita-me, inclusive, abrir aqui, né, um ligeiro parênteses para dizer que essa é uma das bases, inclusive, postuladas pela constelação familiar. Em alguns momentos a gente desenvolve uma coisa que se chama fidelidade, em alguns momentos ela é muito aberta, ela é explícita, mas em outros momentos é uma fidelidade oculta, é aquela na qual eu sigo os passos, né, chamado da boa consciência, entre aspas, porque às vezes não é uma tão boa consciência assim, quando efetivamente a família talvez esteja incorrendo em algumas falhas existenciais, né, alguma profissão, alguma atividade que não beneficie o outro, pelo contrário, faça até mal realmente, mas faz parte desse movimento da boa consciência, da consciência sistêmica. E aí, nesse movimento, as pessoas acabam seguindo para e passo. E depois, quando olham para trás, falam: puxa, eu faço uma coisa que não me dá prazer. Eu faço uma coisa que não me dá alegria de fazer. E aí tem, inclusive, uma máxima que diz: descubra aquilo que você faz com alegria, aquilo que você faz com prazer, e não terá que trabalhar um só dia da sua vida. Ou seja, você vai se divertir fazendo aquilo que é também o seu ganha-pão, que é também a sua missão estrutural de vida. A gente já falou também em outro vídeo da importância de se conhecer. O autoconhecimento nos proporciona tomar essas decisões de uma forma mais efetiva. Se você identificar lá no seu passado, lá na sua infância, com o que você realmente gostava de brincar, vai ter uma forma, um passo a chegar realmente no que você gosta de praticar no seu dia a dia. Exatamente, isso que a Cilinha está falando é extremamente verdadeiro, porque quando nós somos crianças, nós estamos com todos os filtros abertos, nós estamos, na verdade, sem a presença da intensidade do nosso crítico. Então, nós somos aquilo que somos. Então, quem era você nas suas brincadeiras de criança? Talvez você fosse aquela pessoa de extrema liderança. Talvez você fosse aquela pessoa que estava sempre à frente na organização das brincadeiras, posicionando quem ia, quem não ia brincar, organizando. Talvez você era aquela criança
que não tinha efetivamente uma grande liderança, mas você dava criatividade para a brincadeira. Você criava, inclusive, atitudes estruturais que desse vida, que desse pique para a brincadeira. Se você era mais energético, menos energético, se você era mais proativo, menos proativo, isso com toda certeza já estava aí fazendo um print forte da tua missão, do que você veio desenvolver com extrema maestria aqui nesse movimento. E além dessa informação sobre a nossa busca, né, de autoconhecimento e buscando quem você era quando criança, o que você gostava de brincar quando criança, nós podemos também lançar mão de algumas técnicas, algumas ferramentas que nos possibilita a resolver, a decidir qual profissão nós vamos seguir. Até porque tem muita gente que não consegue lembrar da infância, não é mesmo? Algumas pessoas têm uma certa dificuldade com esse movimento. E qual que é essa técnica, então? Nossa, a gente tem várias técnicas, né? Mas dentre elas a nossa especialidade, que é uma ciência chamada grafologia. Pois é, a grafologia, ou seja, a avaliação da sua personalidade e caráter a partir da forma da escrita, é uma especialização que nós temos, né? Tanto eu quanto a Cilinha, e isso nos oportuniza a nos conhecer melhor, a mergulhar nesse universo inconsciente, subconsciente e consciente de como estamos, como fluímos, como funcionamos. E olha, é uma técnica muito profunda e ao mesmo tempo simples, porque você que é alfabetizado só precisa escrever uma carta de mais ou menos de 15 a 20 linhas, com uma letra normal, sua cursiva ou tipográfica, independe, porque a gente faz a avaliação da mesma forma, mas uma folha sem pauta e assinar ao final. Por quê? Aí você passa elementos gráficos para que a gente possa realmente observar como você se mostra para o mundo através da sua escrita. E talvez esteja passando pela cabeça das pessoas, ou de você que está aí ouvindo a gente agora nesse momento, uma dúvida: importa aquilo que eu escrevo? Não, o que você vai escrever, você pode escrever qualquer coisa. Você pode escrever uma cartinha para você mesmo, para algum parente que você não vê há muito tempo. Pode lembrar uma música, aquela música que marcou a sua vida, você escreve, independe, porque nós não lemos o conteúdo. Nós vamos realmente só observar a forma da escrita, o desenho da sua letra. Exatamente, essa é uma das identificações. Dentro desse aspecto, depois de conseguir compreender melhor, né, qual é a minha missão, qual é a minha forma de execução da minha área profissional associada com o meu bem-estar, porque isso, é lógico, vai responder, porque a nossa saúde financeira, ela é muito importante. Muitas coisas nós nos privamos ou nós deixamos de fazer por conta de uma limitação financeira. Então, sim, a saúde financeira ela é importante. E é óbvio, né? Fazendo algo que te dá alegria, te dá realização, satisfação profissional, satisfação de execução, aquela sensação de missão cumprida, de dever executado, lógico que isso vai se afigurar com ainda um brilho muito maior. E no tocante a essa questão em si, dessa estrutura de como se forma esse movimento, vem também uma coisa muito importante, que é a questão das nossas crenças. A gente só tem 2 tipos de crença, só 2. Elas são limitantes ou possibilitantes. Exatamente. E crença limitante é toda aquela crença, aquele valor, aquela verdade que você traz consigo, que te bloqueia, que te limita, do tipo: eu não sou capaz, eu não dou conta disso, isso não é pra mim, não é mais pra minha idade, não é mais pra minha estrutura, eu não tenho condições de executar isso, porque eu nunca fui bom o suficiente nisso, porque algumas pessoas, essas nasceram como estrelas, com uma estrela na testa, elas foram oportunizadas pelos deuses, pelo universo. Eu não, eu nasci com essa limitação. E muitas vezes isso é uma crença extremamente limitante. E as possibilitantes? E fora que tem alguns que falam assim: não, essa pessoa teve sorte. Exato. Não existe sorte, existe trabalho, existe ação. As pessoas que têm boas realizações, com certeza fizeram seus planejamentos e agiram.
Já as crenças possibilitantes ou possibilitadoras são aquelas que te inspiram, que te colocam para frente, aquelas que colocam você para realmente realizar, acreditar no seu potencial interior, nas suas capacidades, para que você realmente possa realizar os seus sonhos, os seus planejamentos. E quais podem ser essas crenças possibilitantes ou possibilitadoras? Né? Talvez aquela crença que diga, puxa, eu já dei conta disso outras vezes, eu sou capaz. Ou que você plante firmemente os seus pés no presente e olhe para trás, para as tuas realizações, para aquele momento em que você duvidou se dava conta desse ou daquele movimento e foi lá e acabou até tirando de letra. Para aquela situação em que você diz, eu quero, eu posso, eu consigo, inclusive observando resultados à sua volta, de pessoas que talvez tiveram até mais oportunidades que você, e você pegou as suas oportunidades e transformou em ouro, você transformou em realizações, como a Celinha falou. Essa questão da atitude, da ação, ela é importantíssima, porque apenas a intenção não conta. Eu tenho a intenção de ir ali e ajudar alguém. Se eu não sair do lugar e não fizer esse movimento, aquela pessoa não será ajudada. Então, é muito importante que nós consigamos conhecer esse nosso sistema de crenças, tanto as possibilitantes ou possibilitadoras, quanto as crenças limitantes ou limitadoras. Porque, de verdade, crenças acabam sendo profecias autorrealizáveis e elas vão demandar aí o nosso resultado final. Porque é a partir desse movimento de crença que a gente desenvolve as nossas escolhas. E a partir do momento que a escolha foi feita, o plantio, ele é facultativo, ele é opcional, mas a colheita... essa aí é obrigatória. Independente do que você tenha plantado, em algum momento você vai colher. Então, plante boas ideias, né? Plante boas inspirações e ações. Por isso, o autoconhecimento é tão importante. Quando você se conhece, olha só, nós falamos aí da infância, e aí falamos de técnicas e falamos de crenças, né? Então, se você tem um pouquinho das suas lembranças de como era quando criança, do que você gostava de brincar, de como você agia quando era criança, juntamente as suas crenças, você saber o que você acredita hoje, né? O que você realmente quer para você hoje, o que você acha que merece, mas as nossas técnicas, isso faz um conjunto e te facilita a tomar novas decisões. Exatamente. E nós estamos aqui para dizer que não tem um tempo específico para isso. Você está vivo, é o seu tempo. É comum a gente ouvir as pessoas dizerem muito por aí essa questão assim, mas a minha época... Cara, você está vivo, sua época é agora. Você está pronto para recomeçar a qualquer momento a tua história de novas escolhas, já que talvez as escolhas que você esteja fazendo hoje não estão aí em resultado positivo com aquilo que você almeja, com aquilo que você espera. E detalhe, a vida é como uma peça de teatro que não aceita ensaios, é tudo em tempo real, é aqui e agora. É como você desenvolve o seu processo de escolhas. E aí, quando a gente fala desse tema, eu faço aquilo que eu gosto, eu faço aquilo que me dá dinheiro. É sim perfeitamente possível que você consiga unir as duas coisas. Que você consiga trazer para a sua vida os dois aspectos. E falando em teatro, a Sandra começa aí a falar de uma peça teatral e a nossa vida nada mais é que uma peça teatral. Nós somos protagonistas da nossa vida. Para isso, você tem uma folha de papel em branco, que é o seu palco. E diante da grafologia, você pode se expressar nessa folha de papel. E nós, como público, como espectadores, vamos observar como você age, como você reage diante desse palco da vida. E muito interessante essa metáfora que a Celinha está traçando, e realmente como se as letrinhas, elas formassem aí o teu elenco.
e as palavras, elas compusessem aí cada ato teatral dentro desse elenco. Olha que legal. Então, você tem um papel em branco e cada palavra que você propõe no papel, diante do seu texto, nos dá essa capacidade observatória, nos dá essa capacidade de percepção do que aquilo está, aonde aquilo está te levando. E aí, talvez as pessoas tragam ainda, Celinha, mais uma dúvida que eu vou também trazer para ti aqui agora. Isso tem a ver com adivinhação? Nada a ver com adivinhação. Realmente, grafologia é ciência. E aí você pode juntar informações através da sua escrita e perceber como você vem se desenvolvendo. Não é nada de fora para dentro, não é uma influência de fora para dentro, mas sim uma influência de dentro para fora, algo que você já aprendeu, né? A gente falou de crenças, então você foi absorvendo dos seus pais, professores, orientadores espirituais e isso compuseram quem você é hoje. E então você manifesta isso na sua escrita. Dentro dessa premissa de que a gente pode perceber que tanto a nossa área profissional pode nos trazer um resultado tanto financeiro quanto o resultado da realização pessoal, nós estamos aqui para de verdade afirmar isso, é fundamentalmente importante que você também avalie se hoje, qual a energia que você está levando para o seu trabalho, como você está contribuindo. Você tem um trabalho autônomo? Você tem um trabalho individual? Você tem um trabalho em grupo? Você tem um trabalho dentro de uma empresa, um trabalho corporativo? Como você contribui? Porque olha só, nós temos aí 24 horas, né? É absolutamente equânime isso, não foi dado a ninguém mais tempo que isso, ou menos tempo que isso. Então foi uma justiça absoluta do universo. Nós temos 24 horas para viver. 8 horas é uma média que a gente dorme, 7, 8 horas é a média de dormir. Depois nós vamos para o nosso trabalho. Quando nós desenvolvemos uma profissão dentro de uma empresa, dentro de uma corporação, nós ficamos pelo menos 8 horas. E a gente sabe que os autônomos também, na sua área, no seu escritório, no seu desenvolvimento, de 8 a 10 horas. E aí tem mais a ida e a volta, o deslocamento. Hoje, lógico, um pouco mais esmaecida esse movimento, mas a tendência é que volte para isso e também compõe aí, vamos mais 2 horas, 2 horas e meia, né? Se a gente estiver falando de grandes metrópoles como Rio, como São Paulo, como Belo Horizonte, a gente está falando aí de um trânsito que você leva 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Então são 10 horas, 11 horas, mais 8 que você dorme, ou seja, com as pessoas da sua família, com as pessoas da sua conexão de escolha pessoal, afetiva, de conexão familiar, dos seus irmãos, fraternos, enfim, o que seja, você tem menos que isso. Ou seja, se você fica um tempo maior até do que o que você descansa, que é muito importante, o seu sono, e do que você escolhe ficar, partilhar com as pessoas que você convive, é lógico que é, no mínimo, desinteligente, para não falar outra coisa, né? Que você faça aquilo que te dá angústia. Então eu tenho uma provocação aqui, eu tenho uma pergunta que assim, se hoje você recebesse uma grande herança, ou recebesse aí, gasta na loteria, vai, que seja, e você ficasse milionário, você continuaria indo para o seu trabalho satisfeito? Você continuaria produzindo satisfatoriamente? Pense a respeito disso e avalie como você responde diante dessa situação. E se a sua resposta é não, eu largaria tudo, ia viver de herança, gente, reflita, porque isso mostra que você não está fazendo o que realmente gosta. E se você diz que sim, eu continuaria a trabalhar numa boa, nossa, parabéns! Sabe você por faz quê? parte? Porque você faz parte de um grupo seleto, né, de 3 a 5% no máximo, que faz o que ama e ama o que faz. É verdade. Dentro desse aspecto que a Celinha está falando, eu também tenho uma má notícia para dar para você se você respondeu que não, que você nem olharia para trás, não iria lá no teu trabalho. E essa notícia é a seguinte: se você continuar desenvolvendo isso dessa maneira, a tendência é que você desenvolva uma patologia, que você adoeça. E eu nem estou falando de uma patologia crônica nem instalada, não. Eu estou falando daquela do dia a dia, daquele movimento sistêmico no qual você dorme e acorda cansado, com a sensação de que não descansou o suficiente, que você está sempre estressado, que você está sempre de mau humor, que você está sempre ansioso e vivendo uma realidade que compõe esse mal-estar que a gente fala, problema funcional sistêmico.
faço check-up, vou lá, tá tudo bem, tudo tranquilo com os meus exames, mas eu não funciono do jeito que eu gostaria. É como se a comida não me desse o mesmo prazer, o lazer não me desse o mesmo prazer, as minhas conexões com as pessoas que eu amo não me dessem a mesma satisfação, e isso significa que você não está funcionando do jeito que deveria. Portanto, fazer o que ama, amar o que faz e ter um bom resultado financeiro por resultado efetivo desse trabalho é absolutamente possível. Então, se você está escutando esse vídeo até aqui, faz o seguinte: se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Se você gostou dessas informações todas, compartilha com seus amigos, aciona o sininho para que você seja notificado sempre que a gente postar algum outro vídeo. E além disso, se você percebeu que deu dúvida, será que realmente eu amo o que eu faço ou faço o que eu amo? Faz o seguinte, entre em contato conosco para que a gente possa fazer uma amostra do seu perfil grafológico. Nós temos aqui nesse canal vários outros vídeos e temos um vídeo específico falando da grafologia. Se você estiver ainda interessado, vai lá, clica, busca um pouquinho mais de informação e venha entrar em contato conosco para que a gente possa realmente fazer uma amostra e você conhecer dessa ciência, a grafologia. Nosso endereço eletrônico é @sandrasantosgrafologia. Você vai encontrar, como a Celinha falou, vários vídeos explicativos lá. Ou ainda consultoria, sucesso sempre consultoria, esse é um movimento também, e ainda o Instagram da Cilinha, Cilinha Vieira S, Cilinha Vieiras, @Cilinha Vieiras. Segue a gente lá e com toda certeza você vai encontrar muitas informações que talvez possam ajudar você a compreender melhor, a trazer para esse universo de realização pessoal, porque é exatamente por aí que a gente continua traçando a rota do profissional de sucesso.